É do coração que vem o que sai da boca. O que sai da boca antes foi gerado no coração. É do coração da pessoa que saem as coisas boas. E é do coração das pessoas que saem as coisas más. Você já viu quando uma pessoa faz algo bom, com sinceridade, e ela entrega um presente para alguém, ou tem uma atitude em relação àquela pessoa, e essa atitude é mais uma demonstração de carinho do que um prêmio material propriamente dito. E a pessoa dá um jeitinho de chegar perto e diz: olha, é pouco, mas é de coração. Olha, não é tudo o que você precisa, mas é de coração. Às vezes é mais do que a pessoa esperava. Às vezes é muito. Às vezes é até demais. E a pessoa que recebeu fica, olha, chocada, escandalizada. E diz: meu Deus, nossa. E a pessoa que está dando diz: é de coração. Porque veio de lá de dentro, do fundo da alma. É do coração da pessoa que sai o bem. Mas o coração também é a fonte do mal, da maldade, da malícia. É do coração também que sai o que é mal. E como é que isso se forma no coração? Tudo o que sai do nosso coração através da nossa boca, gente, começou como um pensamento. É gerado dentro de nós. Tudo isso nasce dentro de nós. O bem e o mal nascem dentro de nós por meio de um pensamento. A maioria dos males que a gente comete, eles não começam de uma vontade que quer fazer o mal. Porque tem muita gente que pensa isso. Fulano fez isso de maldade. Pode até ser que fez. Mas aquele mal que a pessoa cometeu não começou de uma vontade que queria fazer o mal. A maioria das nossas atitudes cruéis, das nossas atitudes nocivas, prejudiciais, das nossas ações, de maldade, de vingança, ações que geram discórdia, elas não nasceram do desejo de fazer o mal. Não nasceu de um pensamento assim: vou prejudicar aquela pessoa, vou transtornar a vida dela. Não, e nós precisamos ter atenção a isso. Se não nasceu de uma vontade declarada de fazer o mal, então nasceu de onde? Nasceu da disseminação dos maus pensamentos que a gente aceita e segue sem discernimento. Disseminado dentro do nosso coração, como a semente é disseminada na terra. Esse sêmen é de semente. Não é porque até o sêmen humano, não é que brota ali de um orgasmo, não é? Ele é uma semente. Sêmen quer dizer semente. O sêmen é a semente que o homem planta dentro do ventre da mulher para que uma nova vida comece. Então, o que é disseminar? É você espalhar a semente por aí. Então, os maus pensamentos, eles nascem dentro de nós, as maldades, não os maus pensamentos. As maldades nascem dentro de nós por meio de um mau pensamento que foi semeado dentro da gente e que a gente aceitou e começou a seguir sem discernimento. Quantos pensamentos maus é passado para nós por meio de pessoas boas, mas eram pensamentos que elas receberam, acreditaram e repassaram. Quanta gente cresceu ouvindo que na vida não tem nada de graça, que ninguém faz o bem ao outro sem interesse.
que a amizade verdadeira não existe, que a amizade é simplesmente manifestações do interesse de uma pessoa. Cessa o interesse, cessa a amizade. Quantos homens cresceram ouvindo dizer que homem, para ser homem, tem que agir como macho, tem que ter uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, amantes, tem que ter uma vida sexual ativa antes do matrimônio. Quantos jovens foram educados na violência dentro de casa? Que os pais diziam mesmo, o pai principalmente dizia: se você apanhar na rua, vai apanhar em casa também quando você chegar. Se a pessoa te provocou, você tem que quebrar a pessoa. Filho meu não traz desaforo para dentro de casa. O pai recebeu essa ideia, aceitou essa ideia e passou para o seu filho sem discernimento. E eu digo para você, teve gente que morreu por causa disso, sabia? Que se o pai tivesse filtrado o que passava, tido mais inteligência, tido mais discernimento, tinha poupado seu filho da morte, ensinando a ele a ser prudente, ensinando a ele que violência gera violência, que hoje não vence o mais forte às vezes quem vence é o mais covarde, e que quando se trata de disputa de pessoas, inclusive quando essa disputa envolve ódio, as vidas estão sempre em risco, e que tanto quanto a gente pode, a gente deve evitar esse tipo de mal. Tão diferente, não é? De a gente dizer para a pessoa: filho meu, não leva desaforo para casa. Se alguém te fez desaforo, você tem que ir em cima desta pessoa. São ideias más que a gente aceitou e que a gente começou a seguir sem discernimento. Quantos homens acham que não tem nada demais ter uma vida dupla, desde que ele não deixe faltar nada dentro de casa? Ele está trabalhando, ele está dando estudo para os filhos, ele está pagando as compras da esposa, não falta nada em casa, então eu me reservo o direito de ter uma vida dupla, de arrumar uma outra mulher. Porque todo mundo faz isso, porque o meu pai fez isso, porque os meus tios fazem isso, porque com o meu avô já era assim. E às vezes de maneira sutil, de maneira indireta, dentro de casa, esta semente foi plantada no coração daquele garoto. E aqui eu chamo atenção mesmo, chamo atenção no sentido assim, de abrir os olhos, de alertar as mães que cuidam dos seus filhos. Porque veja, ainda hoje, apesar de toda a revolução que aconteceu dentro do seio das famílias, e a gente diz isso com um certo pesar, porque essas mudanças nem todas operaram para o bem da família, mas apesar de todas essas mudanças, a educação de um rapazinho dentro de casa ainda está majoritariamente nas mãos da mulher, nas mãos da mãe. Às vezes, quando não está nas mãos da mãe, está nas mãos de uma babá. Quando não está nas mãos de uma babá, está nas mãos de uma professorinha lá na escola, na creche, que cuida daquela criança. Então veja, os meninos crescem sob o cuidado das mães, das mulheres. E a mãe e as mulheres que cuidam daquela criança têm tempo e todas as ferramentas para plantar no coração daquele garotinho, daquele jovenzinho, a educação para uma vida de não adultério. Porque isso se aprende, isso se educa. Mas é raro você perguntar para uma mulher e ela dizer que sentou com seu filho dizendo, explicando, ensinando para ele que um homem de verdade não trai, que um homem tem que aprender a respeitar a sua esposa, que um homem que trai a sua mulher, trai também os seus filhos, trai também os seus amigos, trai a própria família e a família dela também. Mas parece que às vezes os olhos se abrem quando a pessoa é vítima do adultério, tanto o homem quanto a mulher.
vítima do adultério. Eu quero que isso seja diferente, mas enquanto atinge a mim. Mas não educo o meu filho para isso, por meio dele, não atingir uma outra pessoa e não ter mais uma família sofrendo e mais um lar destruído. Onde é que tudo isso começa, gente? Tudo isso começa com um pensamento. Começa com uma ideia. Porque um pensamento ruim estraga as melhores disposições. Quanta gente se perdeu por causa de um pensamento ruim. Às vezes a pessoa está toda motivada, alegre, num rumo bom, com bons propósitos. Vem alguém, diz uma coisa e até estraga os propósitos desta pessoa. Por causa do que disse? Não, por causa da ideia que trouxe. O medo que muita gente sente, sabe? Medo de desastres, medo de doenças, de contrair certos vírus, não é? Medos que a pessoa não tinha e desenvolve. Como é que eles chegaram? Chegaram por meio das informações, daquilo que foi dito. A pessoa não tem como ter medo daquilo que ela não sabe. Às vezes a ideia foi trazida. Então, perceba, existem certas ideias que elas são umas verdadeiras bombas dentro da gente. A gente precisa ter discernimento e aprender a filtrar tanto o que entra quanto o que sai do coração da gente. Porque os resultados na prática, os resultados na vida, os resultados materiais são manifestações de forças invisíveis. Tudo que acontece de concreto na sua vida é uma manifestação de uma força invisível. Então, por exemplo, o bem que alguém realiza para você ou por você é a manifestação de uma força invisível chamada amor, que está dentro do coração dela. Você já viu amor? Ninguém nunca viu. Você vê as manifestações concretas do amor. Mas amor mesmo de verdade ninguém nunca viu, porque o amor não é visível. A gente vê as manifestações materiais. Nós olhamos para essa nossa sociedade e nós vemos as manifestações materiais de uma força invisível terrível. De injustiça, de descaso com a vida, de violência. De onde veio isso? Muitas vezes a gente não sabe, como a gente também não sabe, de onde é que veio o míssil que atingiu uma cidade. Um míssil, não é, de armamento, que chega até nós, ele foi disparado por uma pessoa, num lugar que a gente desconhece, num momento em que a gente não sabia. Mas ele chega, e chega arrasando por onde ele passa. Do mesmo modo, todos os acontecimentos importantes da nossa vida têm origem num pensamento. Num pensamento de alguém que atingiu você. Num pensamento seu que atingiu alguém. Começou assim, lá dentro do coração. Por isso que Jesus fala com tanta força nessas palavras, porque a qualidade das nossas atitudes, gente, depende da qualidade dos nossos pensamentos. Se você tiver pensamentos ruins, você vai ter uma vida ruim. Você vai se educar para o mal. E é até bom que a gente converse isso de manhã, porque de manhã é quando os pensamentos entram no dia da gente. Se logo cedo nós não forrarmos o chão do coração com bons pensamentos, vem o demônio e semeia os maus pensamentos dentro da gente. A qualidade do que você faz depende da qualidade do que você pensa. Se você se encher de pensamentos de raiva, de ódio, de vingança, de desforra, adivinha como é que o seu dia vai ser. Adivinha como é que vai ficar seu coração. Mas se você forrar o seu coração de pensamentos de bondade, de generosidade, se você se determina a ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa confiável, uma pessoa íntegra, capaz de honrar a própria palavra, se você se torna uma pessoa interessada pelos outros, não no que os outros têm,
mas pelo bem-estar das pessoas. E cobre-se destes pensamentos e destes sentimentos. Adivinha como é que o seu dia vai ser? Vai ser um dia bom. Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu, como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.